Fala, gente, tudo bem com vocês? Bom, fui pegar as Ceratophrys, né? Vieram nessas caixinhas aqui, nessa caixinha, na verdade, os dois indivíduos. Pessoal do Rio de Janeiro, eles trouxeram algumas encomendas para hobbyistas, colecionadores aqui de São Paulo. Os bichinhos vieram de carro, então, do Rio. E já estão condicionados aqui, tá? Eu trouxe hoje de manhã. O carinha daqui, logo que eu coloquei na caixa, ele ficou na mesma posição original, tá? Passou aí 1 hora paradinho no único lugar, que era mais ou menos aqui. E agora o bicho desapareceu. Ele se enterrou. Eu cheguei a ver ele se enterrar, ficou com o olho para fora, tá? E realmente agora eu não sei onde está. Aparentemente ele está na mesma posição, no mesmo lugar. E está enterrado aí, tá? Se acostumando, se adaptando. Lembrando que esse gênero, pelo menos Ceratophrys cranvelli, eles têm hábitos noturnos, tá legal? Então assim, este indivíduo já dá para saber, ele é macho, já é um indivíduo adulto, ainda não terminou de crescer na sua plenitude aí, mas ele já está mais ou menos do tamanho de um indivíduo adulto, tá certo? Numa ocasião aí que ele saia daqui, são só algumas horas que eles chegaram, então é natural todo um rolê de adaptação aí. O barato é que 1 hora depois que eu coloquei, ele já se escondeu. Isso indica que o hábitat, pelo menos, está interessante aí para ele. E ele só está escondidinho aí porque é novo, tá? Mas as condições aí parecem interessantes. E o outro carinha aqui, embora menor, não dá para saber ainda o sexo. É o espécime albino, tá certo? Não sei se nessa distância da câmera vocês já estão conseguindo ver. Ele chegou aqui, ele estava mais agitado, ele chegou a raspar, ele chegou a bater, a ficar raspando, entre aspas, na extremidade aqui da caixa, tá? Ficou um tempinho aí, 15 minutos, 30 minutos tentando raspar, aquela típica movimentação de estresse. Quem tem bicho sabe do que eu estou falando. Só que aí depois de um tempo ele se enterrou também, sumiu e agora reapareceu, ó. Eu vou dar um zoom aqui para vocês. Tá fácil de notá-lo. Tá certo, ó. Ele tá aí. Tá fácil de observar. Com a cabecinha aí, parte do corpo para fora. Também num processo de adaptação. Só que aí, nesse caso, ele tá parcialmente visível aí, tá certo? Então, galerinha, tô começando esse episódio para apresentar para vocês esses novos habitantes aqui, ó. O padrão das caixas está idêntico, tá? Para ambos. A altura desse substrato da camada superficial, né, superior de contato, composta por turfa de esfagno 100% e vermiculita, tá? Super bacana, tá? Até para o indivíduo maior, a altura aqui tá bem interessante. O esquema de se enterrar é muito legal, tá? Apesar das patas traseiras serem atrofiadas para pulos, como eu comentei a vocês, é justamente com as patinhas traseiras que eles vão movimentando a terra e eles vão meio que se enterrando de trás para frente, tá? Quase que de ré, assim. É bem bonitinho, é bem interessante e já vi esse processo aí. Com o passar aí dos dias, anos agora, se tudo der certo, a gente vai acompanhar o dia a dia, a rotina desses carinhas aí. Ceratophrys cranvelli é uma espécie, tem o Ceratophrys aurita, se eu não me engano, que é legalizado também pelo IBAMA e é nativo, esse é nativo, enfim. A gente vai seguindo aí e acompanhando o desenvolvimento desses carinhas. O que eu posso dizer de imediato, de primeiro contato,
é que todo o comportamento, os comportamentos aqui de ambos para a chegada, para o momento, para o contexto, tá excelente. São só aí 4 horinhas mais ou menos que eles adentraram aqui os terrários, tá? O dia tá frio hoje, tá batendo 16, 17 graus lá fora, tá certo? Sistema de aquecimento aqui funcional, em ponto focal, né? Então, eles nem estão abaixo da lâmpada. Isso é interessante também da gente verificar. Não sei se eu comentei a respeito das características climáticas, principalmente substrato, como eu trouxe aí nos 2 primeiros episódios do assunto, do tema criaturas no rolê, e no caso Ceratophrys cranvelli. O substrato tá super aprazível, tá? Esse sintoma da gente ver os carinhas se enterrarem assim, num primeiro contexto de timidez, de estresse, de ambientação, né? Horas que eles chegaram, mostra aí que o substrato tá gostoso, tá? Tá típico aí a ponto deles se sentirem confortáveis para fazer esse movimento comum. Movimento comum que é de se enterrar, tá? Parcialmente, totalmente. O carinha macho aqui colorido do lado, ele tava com um olho para fora, observando as coisas. E é assim que é. Bom, dia seguinte aqui da chegada dos bichinhos. Não completou 24 horas ainda, mas vamos ver se como que eles vão estar aqui, hein? Tô chegando junto com vocês. É cedo ainda, não vi. Desse lado aqui. Ah, já sei onde tá. Ó. Há sinais aqui de movimento, tá? Isso foi instrução dada. No dia seguinte, na primeira noite, como eles têm hábitos noturnos, fui recomendado para verificar se durante a noite eu notei aqui sinais de movimentação no terrário. Com essas movimentações, muito provavelmente os carinhas já estão mais adaptados, tá? E realmente aqui, ó, foi o local onde o albino, a albina, depois eu vou pôr um nome para esses bichos, logo que eu trouxe ela se encontrava aqui, desapareceu. Tô vendo aqui se tem sinais, na água não entrou, eu acho. Não parece que entrou na água, mas aqui, ó, tô com a sensação que ela se enterrou aqui dessa vez, tá? Bem na boca aqui da cabaninha de folhas de amendoeira. Vou dar um zoom aqui para tentar ver se vocês enxergam aí tem um abaulado novo aí, tá? Muito provavelmente ela se enterrou aí. E isso eu digo o espécime albino, que é filhote ainda, é juvenil. Já o espécime adulto, colorido, não albino, com certeza se movimentou, tá? Noto aqui movimentação geral, mas ele tá de novo enterrado no mesmo lugar. Olha que interessante. Eu consigo ver igualmente uma movimentação aqui nesse terreno, e a sensação que me dá é que ele está enterrado aí na mesma posição, tá? Ambos estão aí se adaptando à realidade, né? De novo abrigo, novo lar. Então, por enquanto, tudo tranquilo, com essas ressalvas, né? De passeios noturnos, de movimentações noturnas, que é positivo.
E agora, como eu cheguei já com as luzes acesas, ou seja, com a iluminação batendo e o dia se manifestando, né? Eles vão lá e tendem a dormir de novo, se esconder, tá certo? Vamos lidando aí com essa situação. O exercício é de paciência tanto para vocês quanto para mim. E com certeza, na hora que eles estiverem com vontade de aparecer, né, das caras, literalmente, e se manifestarem aí para a gente levar mais conteúdo e a gente continuar a conversa da criação do cultivo de Ceratophrys cranvelli, com certeza eu vou trazer registro. Enquanto isso, ainda no tópico Ceratophrys, ainda no tópico de cultivo dessa espécie bem interessante, quero mostrar para vocês o seguinte. Estão chegando os alimentos vivos desses anfíbios, tá? É isso aí, alimentos vivos, que vão desde os tenébrios, aquelas larvas daqueles besouros compridos. Essas larvas são mais comumente utilizadas na pesca, tá? Amigos do meu pai cultivavam em caixinhas aí dentro de casa, tá? Grilos, baratas, uma espécie específica de barata, essa que é super utilizada em filmes de terror, de suspense, aos montes. É a mesma espécie de barata, que é diferente da nossa baratinha que assusta todo mundo ou muita gente, né? E de vez em quando os filhotinhos de rato, ratinhos recém-nascidos, né? Que é parente direto do twister, né? Eu não vou ter coragem de dar rato recém-nascido, um twister recém-nascido, justamente porque eu já criei essa espécie, mais de 3 indivíduos, né? E, enfim, não teria coragem. Mas de qualquer forma, esses outros insetos aí, cada um deles aí traz recursos, nutrientes suficientes para uma dieta super balanceada, né? Que vai ser sempre complementado com pó de cálcio. É bom reforçar, a gente tem que comprar um produto complementar fabricado, que é um pozinho, um talquinho de cálcio aí. A gente tempera esses elementos antes de dar para a nossa Ceratophrys. Essa questão do cálcio complementar de maneira induzida, assim, ela é comum entre anfíbios e répteis, é prática comum de quem cria e cultiva esses bichos, tá certo? E aqui no caso, ó, eu já fiz, nem vou mostrar processo, porque é muito parecido com o terrário aí do Ceratophrys. Eu fiz aqui o viveirinho de grilos. Isso mesmo, os grilos, eles são, de certa forma, eles compõem aí a dieta mais balanceada, o dia a dia, o arroz e feijão, bife, salada de todo dia, tá? E, de certa forma, é o melhor alimento do dia a dia, caso você não possa ficar variando demais a dieta de um Ceratophrys, tá certo? Então, o que eu fiz aqui? Um viveirinho para ele, tá? Por incrível que pareça, eu prefiro tentar fazer procriar grilo aqui do que ficar comprando repetidas vezes, né? Como os bichos virão vivos, eu tenho que criar um ambiente favorável à manutenção deles. Não adianta nada eles chegarem, daí 2, 3 dias todos estão mortos, ou a maioria está morta, e aí eu vou ter que congelar, né? Ou pôr na geladeira e dar morto, e mais pouco tempo aí eu perco. Então, se eu consigo pelo menos manter vivos o que eu adquiri e ocasionalmente procriar e produzir, vai ser excelente, porque aí eu vou ter fonte constante, gratuita, entre aspas, porque eu estou investindo aqui em componentes específicos, inclusive, tá? Deixa eu sair daqui que tá chovendo e eu não quero que a umidade aumente muito aqui dentro dessa caixa. Então, o primeiro aspecto é isso, umidade mais baixa, tá? De 50% a 70%, não precisa ter umidade alta, porque senão a gente tem problema de mofo. Mofo é fungo, fungo pode virar um problema para os gafanhotos, para os grilos, melhor dizendo, deixar a espécie exata aí na tela, se eu não me engano é Gryllus sp, é exatamente isso, mas eu vou deixar certinho aí na tela, tá? O que eu fiz então aqui de terrário, de viveiro? A base é um tapetinho de turfa de esfagno 100% e vermiculita, mesma composição da última camada aí
da camada de contato do Ceratophrys, tá certo? Salpiquei aqui umas folhas de goiabeira com as mesmas propriedades bactericidas e antissépticas, é bom para qualquer ser vivo, tá certo? Em um dos pratinhos aqui eu deixei ração do tango, milho, farelo de aveia e linhaça. Metade da minha dieta, metade da dieta do tango, para falar a verdade. Supostamente eu tenho que quebrar os grãos de milho, eu tenho que partir aqui os grãozinhos de ração do tango, tá? Supostamente. Mas assim, gente, são insetos com uma mordedura aí, com uma mordição feroz, tá? Na natureza eles não têm essas regalias de alguém ficar picando desse jeito, né? E será que eu quero mimar os grilos a ponto de ter que transformar tudo em farelo? Se eu tivesse um moedor, faria de boa, prático, mas não vou ficar. Mas como eu não tenho, não vou ficar picando e vou ver na experiência aqui se eles não conseguem eles mesmos se virarem, porque na natureza é o que eles fariam, tá certo? Nesse cantinho aqui, ó, poderia ser outro componente, como um pedaço de tecido, como um guardanapo, mas enfim, peguei musgo, deixei umidificado aqui, umedecido, tá certo? Não encharcado, umedecido, por quê? Podia ser esponja, guardanapo, umedecido, esfagno. É a fonte de água. Esses seres também precisam beber água. Qualquer ser, ou a grande maioria, precisa beber água, tá certo? No caso do Ceratophrys, inclusive, ele se hidrata, ele bebe água também pelo meio cutâneo, tá? Enfim, então, bebedouro, que é esfagno úmido, pote de ração, folhas de goiabeira para esconderijo, para dar um toque um pouco mais natural aqui pro viveirinho, e tem essas propriedades para a saúde dos bichinhos aqui, dos grilos no caso. E aqui eu fiz um rolezinho de tubo de papelão, papelão dobrado, tem o pote, tem a caixinha da aveia aqui embaixo, ó, que eu cortei e deixei deitada aqui. Por quê? Porque esses carinhas, os grilos, eles gostam de esconderijos, né? Assim como as baratas, assim como os besouros, eles curtem escurinhos, esconderijos, costumam ter hábitos mais noturnos também, tá certo? Coincidentemente, embora não, esses anfíbios aí, eles têm hábitos noturnos e, consequentemente, a comida deles também tem hábitos noturnos. Então, tá tudo em casa. É a noite que eles comem, é a noite que os grilos também costumam a ser mais ativos, tá certo? Tá feito aqui, é um viveirinho pequeno, mais uma caixa de umidade que eu transformei, dei outra propriedade agora, fiz furos aqui no caso, tá? Essa caixa tem, obviamente, frestas naturais da produção aqui. Pode ser que indivíduos minúsculos escapem um ou outro, tudo bem, tá? Tudo bem, não tem problema nenhum, um grilo ou outro dá uma escapada. Muito dificilmente eu vou ter infestação dessa espécie aqui, porque não há alimento suficiente para ele. Se eu tivesse umas verduras aqui comestíveis, talvez, quem sabe, até sobreviveria, mesmo porque o clima atual lá fora está muito pouco favorável. Mais do que o Ceratophrys, esses grilos aqui, eles curtem temperaturas mais altas ainda, tá? De 30 graus para cima até, se possível. E aí é aquela coisa, quanto mais frio, o metabolismo fica mais lento, tudo fica mais devagar. Quanto mais quente, eles ficam mais agitados, com mais vontade de se reproduzir, né? Mais frenéticos e tudo mais. E aí eu vou ver onde eu vou deixar. Talvez eu deixe aqui mesmo, no salão, próximo à mesa de trabalho, né? Ao balcão aqui de trabalho, tá certo? Já tá característico de trabalho, uma bagunça, né? Talvez eu deixe a caixa aqui, talvez eu leve para uma das estruturas de estufa ou ateliê, porque é mais quente. Só que nessas estruturas existe essa umidade, e essa umidade pode virar um problema para os grilos. Tem que ser um pouco mais seco, né? Um pouquinho a coisa mais seca aí. Então vamos ver, e vamos ver se eu consigo reproduzir nessa infraestrutura aqui. Tem todas as condições para isso, tá? Talvez só falte tamanho, embora
esses caras aqui, eles não pensem muito em autopoiese, tá? Não tem muita noção de autopoiese, como a gente já viu um episódio aí dedicado sobre as plântulas de Anthurium. E aí eu mesmo vou ter que ir condicionando em hábitats separados, criando novos hábitats e ocasionalmente, com certeza no caso de grilo, se der muito certo aqui o cultivo, eu vou ter que jogar o excedente fora, porque, como eu falei, embora não seja uma praga que suporte viver no aberto aqui, e é um pouco difícil encontrar em São Paulo, tá? Esse tipo de alimento. Mais um motivo aí que eu tenho para pensar em procriar aqui mesmo, né? Em ter essa fonte própria de produção. Já vou antecipando para vocês. Se eu obtiver sucesso aqui na criação do alimento, que é um ponto a se pensar, e o grilo é meio que o arroz com feijão, bife, salada dos répteis e dos anfíbios, tá? Se eu conseguir esse sucesso, potencializa a chance de eu ter outras variedades, porque vocês viram aí que para criar esses terrários, boa parte dos anfíbios, eles são de baixo metabolismo, eles são lentos, eles ocupam pouco espaço, tá? Então, assim, a chance de eu dar uma ampliada de leve na variedade, não tanto quanto planta, tá, gente? Não é algo impossível, é mais possível do que impossível, beleza? E aí, tendo alimentação produtiva aqui, constante por mim, facilita bem todo o processo. Valeu? Um novo hábito que eu vou acabar adquirindo, não tem jeito, é ir coletando aí umas folhas de goiabeira, né? Deixar secar aí 10 dias, 15 dias, secando no sol, no solzinho. Ótimo aí para substrato, para o terrário, para estes aqui e para outros futuros aí, potenciais, né? Dizem que precisa fazer furo lateral aqui para ventilação, mas putz, nunca fiz isso. Já criei inúmeros animais só furando tampinha assim, insetos, melhor dizendo, né? Não qualquer animal. E rende muito bem aí para oxigenação, tá? Então, tá bem furado aqui, cheio de furinho nessa área aqui. Cheio, cheio, cheio. As luzes automatizadas apagaram e vamos ver agora se a gente consegue ver Ceratophrys crambelli. Bom, pessoal, a luz apagou aqui faz 6 minutos exatamente. A gente está com a lanterna aqui dos celulares e assim, sem movimentação, é meio cedo, né? Porque a luz acabou de apagar. E outra coisa, né? Eles estão se assentando, climatizando, se habituando. Seres vivos assim, diferente de plantas, eu acho que no mínimo uma semana para se habituar, mesmo porque a temperatura tá mais baixa, né? Aqui dentro a gente está conseguindo, vamos ver, ó, 21,9, 22 graus, tá? Com as lâmpadas de aquecimento, a gente consegue lá de 6 graus, numa média de 6 graus, então 28, tá? Mas eles estão escondidinhos aqui. Os grilos estão chegando, a gente vai dar mais um tempo aí e depois eu volto aqui, daqui a alguns minutos ou daqui uma horinha, mas todo esse procedimento tá normal, não vale a pena mexer ainda, tá? Deixar seguir assim, sem muita manipulação, é fase de aclimatação, assentamento, tá? Bom, galerinha, aguardei algumas horas aqui para chegar, tá? Teve um atraso, foi entrega por motoboy para São Paulo aqui.
fluiu bem, Mercado Livre, vou deixar o link aí. O vendedor foi extremamente atencioso, mas foi um rolê, tá? No sentido assim do horário, porque a moto quebrou e tal. Recomendo porque do começo ao fim o vendedor foi super atencioso, tá? Se comunicando constantemente na área de mensagens do Mercado Livre, tá? Os indivíduos estão aqui, em torno de 60 indivíduos, em torno de 50 indivíduos, total de R$60, mais o frete, que no caso foi motoboy, e o motoboy saiu quanto mesmo? 45 no caso, se fosse frete ia ser 25, 29, alguma coisa assim. Aqui foi questão de horas para chegar, tá bom? Tem todo um esquema na parte de descrição aí do produto, tem todo um esquema, uma instrução para aquisição, acompanhem lá, é ser vivo, não esqueçam, tá? Então tem todo um esquema diferenciado. Faço recomendação sim, porque apesar do atraso, apesar da moto quebrar, valeu a pena, chegou, e agora a gente vai transferir aqui para o novo viveiro, certo? Vamos abrir aqui. Tá bem frio, então eles devem estar numa situação de dormência aqui, né? Eles hibernam também. Nossa, uma serragenzinha aqui básica. Vamos ver. Ah, tá. Uma telinha superior. Ah, legal, ó. E a casinha aqui, vocês vão ver. Ele coloca as embalagens de ovo, como o próprio ChatGPT recomenda, ó. Só de manusear assim, só de vir em claridade, os bichinhos estão saindo da toca, tá? Estão percebendo aí? Dá pra ver? Legal, né? Então agora, o que a gente vai fazer, gente? Como vocês fariam? Pela lógica, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai abrir o receptáculo aqui. Eles não têm asa, tá? Até onde eu lembro de já ter manuseado esses carinhas, os pulos são bem sutis, não pula muito. Gostei muito da embalagem, ó. Vem uma telinha. É um pote de alimento, como os potes aí que a gente usa para vaso, só que num formato chato, né? É o pote de alimento, só que ele colocou uma telinha aqui em cima. São indivíduos de meio centímetro a 1 centímetro. Foi o pedido aí, tá? Vai até 1,5 centímetros, se eu não me engano, que seriam os indivíduos maiores. Vamos tentar abrir com cuidado aqui. São grilos que não voam e o salto é bem curto, se eu não me engano, tá? Tô me referindo à última vez que eu manipulei, que faz muitos anos já, e nem lembro bem o contexto, qual foi. Mas com certeza tinha relação aí com a alimentação de algum outro bicho. Bom, os grilinhos aqui, como qualquer outro ser vivo, quanto melhor for o hábitat, a qualidade da alimentação, temperatura, umidade, substrato, quanto melhor for, melhor vai ser o desenvolvimento deles. E quanto melhor for, mais propenso eles estarão para a reprodução, tá certo? A lógica é sempre a mesma para qualquer tipo de ser vivo. Olha lá, galera, tá aberto, ó. Estão pulando alguns pulos curtos. Vou soltar mais ou menos aqui. Tá? Devagarzinho assim. Realmente tem de diversos tamanhos. Ó.
mostrei hoje de manhã para vocês o pó de alimento. Vai dar tudo certo aqui, ó. Ah, ele deixou um tabletão de alimento aqui, hein? Parece uma abóbora, chuchu, não sei bem o que é isso. Bater bem, porque às vezes tem, eu não sei como chama os alevinos, os equivalentes alevinos, larvas talvez tenham larvas aí, então a gente não desperdiça, né? Isso aqui parece um chuchu, uma abobrinha, é uma verdura que eu também vou deixar aí, já que ele trouxe, só que eu vou colocar separado do alimento para não estragar, porque é úmido, tá? Os bichinhos já estão andando por aí, acho que dá para observar já, e eles rapidamente vão se adaptar a essa realidade. Em relação aos furos, eles são maiores, os furos da tampa, então estou bastante tranquilo, a grande maioria é maior, talvez um ou outro escape, mas assim, a gente tem uma altura aqui. Não acho que eles vão ter facilidade para escalar aqui, porque é liso, tá? Acho bem difícil. É uma espécie, como eu comentei, que não pula muito. As patinhas de trás são meio atrofiadas, mas caminha assim, tá vendo? Ó? Então, tá de boa. Acredito que não vou ter grandes perdas. Talvez um ou outro indivíduo acabe escapando, beleza? Então, essa parte aqui tá feita. Do começo ao fim, a gente viu aí todo o processo de produção do viveirinho, do Grillus SP e a colocação dos indivíduos. Vou achar um lugar que a temperatura esteja relativamente ok. Não vou deixar em ambiente muito quente, porque onde estiver quente vai estar muito úmido e o muito úmido não vai ser legal. E eu preciso muito quente para aumentar metabolismo e até a reprodução, tá? Mas vamos ver quando que eu vou fazer isso, se é que eu vou fazer, se é que vai ser necessário. E seguimos aí então.